Antes de deixarmos o porto seguro da Terra e mergulharmos no abismo aterrorizante do espaço, certifique-se de que está pronto para este voo. O universo está cheio de mistérios, e é melhor desvendá-los juntos. Agora mesmo, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação cósmico para se tornar parte da nossa tripulação e não perder as próximas expedições além do horizonte de eventos. O seu apoio é o combustível principal para as nossas viagens. Apertem os cintos, sistemas normais. Estamos iniciando a contagem regressiva. As vastas extensões do universo abrigam miríades de segredos não resolvidos. Na impenetrável escuridão cósmica escondem-se objetos surpreendentes, possuindo por vezes propriedades completamente inexplicáveis. Apesar de anos de pesquisa, apenas tocamos levemente na compreensão da colossal diversidade que nos rodeia. Hoje partiremos numa expedição fascinante aos cantos mais secretos da criação. O nosso caminho começará ao lado das lendárias naves Voyager, que há décadas cruzam a imensidão do espaço. Voaremos além dos nossos vizinhos estelares mais próximos, incluindo o sistema Alpha Centauri, e depois mergulharemos nas profundezas inexploradas da Via Láctea em busca de planetas errantes ocultos na penumbra. Deixando para trás milhões de anos-luz, veremos a majestosa galáxia de Andrômeda, que atraiu o olhar dos cientistas durante séculos. A nossa jornada fantástica continuará através dos vazios cósmicos, onde não há nada além do eco do Big Bang. Preparem-se, estamos começando. Em 15 de abril de 2021, a Estação Interplanetária New Horizons fez história como o quinto objeto feito pelo homem a cruzar a distância de 50 unidades astronômicas da nossa luminária. Anteriormente, essa fronteira simbólica foi cruzada por ambas as Voyagers, e antes delas, pelas sondas Pioneer 10 e Pioneer 11. É provável que nenhum desses viajantes cósmicos retorne jamais à sua terra natal. Alguns deles ainda transmitem dados, enquanto outros silenciaram para sempre no silêncio do espaço. Apesar de o contato com alguns dispositivos ter sido perdido, as Voyagers continuam a enviar informações únicas para a Terra que mudam as nossas ideias sobre os limites do Sistema Solar. Quando essas sondas se aproximaram da heliopausa, a fronteira condicional onde o vento solar colide com a poderosa radiação do espaço interestelar, os cientistas esperavam ver um desvanecimento gradual da atividade. No entanto, os sensores registraram algo completamente diferente. Em vez de vazio e silêncio, os dispositivos encontraram uma área de temperatura e densidade de plasma anormalmente altas. Esta descoberta forçou os astrofísicos a revisar os modelos de como a nossa estrela interage com o resto da galáxia. Acontece que o sistema solar está cercado por uma espécie de parede de fogo, uma barreira gigante de plasma escaldante que serve de escudo para os planetas interiores. A temperatura nesta zona atinge dezenas de milhares de graus, mas devido à densidade extremamente baixa da matéria, o aparelho não derreteu. Esta barreira retém uma parte significativa da radiação cósmica destrutiva, permitindo que a vida na Terra se desenvolva com relativa segurança. As Voyagers literalmente perfuraram esta concha protetora, emergindo no oceano aberto e desprotegido do espaço interestelar, onde reinam condições físicas completamente diferentes. Agora que a proteção ficou para trás, um abismo inimaginável abre-se diante destes viajantes artificiais. O próximo grande objeto no seu caminho será a nuvem de Oort, uma esfera gigante de blocos de gelo e cometas que rodeia o nosso sistema. Mas mesmo a uma velocidade de 17 km por segundo, a Voyager 1 levará cerca de 300 anos apenas para chegar ao seu limite interno, e outros 30.000 anos para atravessá-la completamente. Esta viagem através do tempo e do espaço demonstra a verdadeira e assustadora escala do universo, onde a vida humana é apenas um flash instantâneo. Deixando para trás o reino gelado da nuvem de Oort, encontramo-nos no verdadeiro vazio interestelar. Aqui reina o grande silêncio. O nosso próximo objetivo está localizado a uma distância de mais de 4 anos-luz, o sistema Alpha Centauri. Para compreender esta escala, imaginem, se o nosso Sol fosse do tamanho de uma bola de tênis em Moscou, então a estrela mais próxima dele seria a mesma bola em algum lugar em Vladivostok. Cruzamos este colossal oceano de vácuo, onde até os átomos de matéria são extremamente raros, e os únicos companheiros permanecem os distantes fótons da luz antiga. Ao nos aproximarmos do destino, vemos que Alpha Centauri não é uma estrela solitária, mas uma complexa dança gravitacional de 3 luminárias.
Duas delas, Alpha Centauri A e B, giram numa valsa eterna, brilhando como o nosso Sol. Mas a nossa atenção está voltada para o seu irmão menor, a tênue anã vermelha próxima a Centauri. É aqui, na órbita desta pequena estrela, que se esconde um mundo que entusiasmou as mentes de toda a humanidade, o exoplaneta Próxima B, um potencial gêmeo da Terra localizado na zona habitável. Se descêssemos à superfície de Próxima B, abrir-se-ia diante de nós uma paisagem completamente estranha ao olho humano. O céu aqui provavelmente está pintado em tons de crepúsculo eterno ou inundado de um brilho carmesim. O Sol nativo do planeta paira como um enorme disco vermelho no horizonte, inundando os ermos rochosos com luz infravermelha. No entanto, essa beleza é enganosa e perigosa. Próxima é uma estrela com mau caráter. Ela emite regularmente poderosas explosões de radiação capazes de varrer a atmosfera e esterilizar a superfície, transformando o sonho da vida numa luta pela sobrevivência. Deixando as vizinhanças das estrelas mais próximas, entramos numa zona de incógnitas absolutas. Na profunda penumbra entre os sistemas estelares escondem-se os fantasmas da Via Láctea, os planetas errantes. São pares cósmicos, expulsos dos seus ninhos natais por forças gravitacionais monstruosas na aurora da formação dos sistemas planetários. Existem bilhões deles, e vagam na escuridão total, invisíveis aos telescópios, até que bloqueiam a luz de uma estrela distante. São viajantes solitários, acorrentados pelo gelo eterno, viajando através do vazio sem rumo nem destino. Imaginem como é estar na superfície de um mundo onde o sol nunca nasce. Aqui não há dia nem noite, apenas uma meia-noite eterna sob a cúpula de um céu estrelado incrivelmente brilhante que nunca se apaga. Mas mesmo nesta cripta gelada, a vida é possível. Os cientistas acreditam que sob as grossas capas de gelo de tais planetas podem conservar-se oceanos quentes, aquecidos pela desintegração de elementos radioativos no núcleo. Lá, em completo isolamento, poderiam ter se desenvolvido ecossistemas que nem sequer suspeitam da existência da luz e do universo fora do seu mundo aquático. Aceleramos, deixando para trás estes viajantes solitários, e a escala muda. Diante de nós desenrola-se a espiral gigante da nossa casa, a Via Láctea. É uma cidade colossal de 200 bilhões de estrelas girando em torno de um centro único. E no coração deste esplendor, oculta atrás de densas nuvens de poeira e gás, espreita a rainha sombria da nossa galáxia, o buraco negro supermassivo Sagitário A asterisco. Este monstro gravitacional com uma massa de 4 milhões de sóis rege o movimento de toda a galáxia, devorando qualquer matéria que tenha a imprudência de se aproximar demais. Mas é hora de seguir em frente, além dos grilhões gravitacionais da nossa casa. Deixamos a Via Láctea e rompemos no espaço intergaláctico. Olhando para trás, vemos a nossa galáxia em toda a sua grandeza, um disco brilhante cercado por um halo tênue de estrelas antigas e matéria escura. Agora, um abismo de uma escala completamente diferente estende-se diante de nós. As distâncias aqui medem-se em milhões de anos-luz, e até a luz leva eternidades para superar este vazio. Entramos no grupo local de galáxias, onde a gravidade nos une ao nosso vizinho mais formidável. Bem em frente, como um olho gigante na escuridão, cresce a galáxia de Andrômeda. É a galáxia espiral grande mais próxima de nós, e é verdadeiramente colossal. Andrômeda contém mais de 1 trilhão de estrelas, o dobro da nossa Via Láctea. Durante centenas de anos atraiu os olhares dos astrônomos terrestres, primeiro como uma mancha brumosa, e agora como uma estrutura majestosa que voa em nossa direção. Não é apenas um vizinho, é um predador que encurta inexoravelmente a distância, movendo-se a uma velocidade de 110 km por segundo. O abraço gravitacional destes dois titãs é inevitável. Em 4 ou 5 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda colidirão numa grandiosa dança cósmica. Não será um impacto frontal no sentido habitual, as distâncias entre as estrelas são tão grandes que as colisões de astros são improváveis. Em vez disso, as galáxias passarão uma pela outra, as suas formas distorcer-se-ão, os braços rasgar-se-ão e, finalmente, fundir-se-ão numa galáxia elíptica gigante, Lactomeda. O céu noturno da Terra nessa época, se é que ainda existe, iluminar-se-á com a luz de trilhões de novas estrelas. Deixando os limites da nossa futura Casa Unida, percebemos que até a Via Láctea e Andrômeda são apenas minúsculos grãos de areia na grandiosa estrutura do universo.
Somos parte do aglomerado de Virgem, uma metrópole gigante de galáxias. Aqui, milhares de ilhas estelares estão conectadas por fios invisíveis de gravidade, formando um único aglomerado. Se olharmos para isto de lado, o universo deixa de parecer uma dispersão caótica de estrelas. Adquire uma estrutura que se assemelha à rede neural do cérebro humano ou ao sistema de raízes de uma árvore gigantesca, onde cada ponto brilhante é um lar para bilhões de mundos. No entanto, até este aglomerado é apenas uma pequena parte de algo verdadeiramente gigantesco. Em 2014, os astrônomos descobriram que vivemos dentro de Laniakea, que significa céus imensuráveis em havaiano. Este superaglomerado de galáxias estende-se por 520 milhões de anos-luz. Imaginem rios intermináveis de galáxias fluindo através do espaço, arrastados pela atração para um misterioso centro gravitacional conhecido como o Grande Atrator. Todos nós somos apenas partículas de poeira nesta corrente, correndo a uma velocidade de centenas de quilômetros por segundo numa direção desconhecida. Mas o universo não consiste apenas de luz e matéria. Entre os fios brilhantes desta teia cósmica, abrem-se vazios aterrorizantes. São áreas colossais de escuridão absoluta, onde pode não se encontrar nenhuma única galáxia em milhões de anos-luz. Mergulhamos no vazio de Boötes, frequentemente chamado de Grande Vazio. O seu diâmetro é de quase 330 milhões de anos-luz. Se a Via Láctea estivesse no centro deste vazio, teríamos sabido da existência de outras galáxias apenas na década de 1960, quando surgiram telescópios suficientemente potentes. A olho nu, o céu lá seria perfeitamente negro. Continuamos o nosso movimento através do tecido do espaço-tempo, precipitando-nos para os limites da existência visível. Quanto mais olhamos para o abismo, mais fundo mergulhamos no passado. A luz leva bilhões de anos para nos trazer imagens destes mundos distantes. Agora estamos observando galáxias tal como eram na aurora da criação, jovens, furiosas e caóticas. Aproximamo-nos do horizonte cosmológico, o limite além do qual o olho humano não pode penetrar porque a luz de lá simplesmente não teve tempo de chegar até nós desde o nascimento do mundo. E aqui, diante de nós, ergue-se a última muralha intransponível, a radiação cósmica de fundo. Esta é a luz mais antiga que é possível ver, uma espécie de foto de infância do nosso universo, tirada apenas 380 mil anos após o Big Bang. Antes deste momento, o cosmos era uma sopa de plasma brilhante e opaca que não deixava passar nenhum único raio. Este tênue e resfriado brilho de micro-ondas permeia cada centímetro cúbico de espaço ao nosso redor. É o eco de um nascimento grandioso, o rastro que se desvanece daquele fogo primordial do qual surgiu tudo, desde os átomos até as estrelas, desde os planetas até você e eu. A nossa jornada está chegando ao fim, mas a história do universo continua. A cada segundo, o espaço expande-se inexoravelmente, afastando as galáxias cada vez mais sob a influência da misteriosa energia escura. No futuro incrivelmente distante, o céu sobre as nossas cabeças ficará vazio. As estrelas esgotarão o seu combustível e apagar-se-ão uma a uma, os últimos buracos negros evaporarão e o universo mergulhará no frio eterno e na escuridão absoluta. Este é o final provável, a morte térmica. Mas até que chegue este momento, nós, pequenos observadores num pequeno planeta azul, continuamos a olhar para cima, tentando desvendar os maiores mistérios desta infinitude. Mas, e se o que vemos, estrelas, nebulosas, galáxias, for apenas a ponta do iceberg? A ciência moderna afirma que a matéria que nos é familiar constitui apenas 5% do conteúdo do universo. O resto está oculto na penumbra. Chamamos a isto matéria escura, a estrutura invisível da criação. Não emite nem reflete luz, passa através de nós agora mesmo sem deixar rastro. Conhecemos a sua existência apenas pela sua sombra gravitacional, sem a sua massa adicional. As galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, simplesmente desmoronariam como castelos de areia ao vento devido à enorme velocidade da sua rotação. Uma força ainda mais misteriosa entrou em jogo há cerca de 5 bilhões de anos. Os astrônomos descobriram que a expansão do universo não está desacelerando como se esperava, mas ao contrário, está acelerando. Alguma energia desconhecida, chamada energia escura, está literalmente inflando o próprio espaço, empurrando as galáxias para se afastarem com uma velocidade crescente.
Esta é uma força de antigravidade, cuja natureza nos é absolutamente desconhecida. Ocupa quase 70% de toda a energia do cosmos. Em última análise, é o que pode levar ao cenário da grande ruptura, Big Rip, quando o espaço se esticar tanto que até as ligações dentro dos átomos se romperão. No entanto, até estas perspectivas aterrorizantes podem ser apenas parte de uma imagem muito mais grandiosa. A teoria da inflação e a teoria das cordas levam os físicos a pensar que o nosso universo não é o único. Talvez vivamos num multiverso, onde nosso mundo é apenas uma de um número infinito de bolhas flutuando num oceano quântico sem limites. Em cada bolha podem operar leis físicas completamente diferentes. Em algum lugar a gravidade é mais fraca, noutro a luz move-se mais devagar, e noutro a vida é impossível em princípio. Se isto for verdade, então o fim do nosso universo não significa o fim de tudo que existe, é apenas a conclusão de um capítulo no livro infinito do ser. Ao olhar para esta grandeza inimaginável e o número infinito de mundos, enfrentamos inevitavelmente a pergunta mais assustadora da astronomia moderna: onde estão todos? Este é o paradoxo de Fermi. Dada a idade do universo e os bilhões de planetas semelhantes à Terra, o cosmos deveria estar repleto de vida. Deveríamos ver rastros de estruturas de astroengenharia gigantes, captar sinais de civilizações alienígenas. Mas, em vez disso, os nossos radiotelescópios captam apenas ruído branco e um silêncio frio. Este silêncio pode ser o som mais alto do universo, insinuando que a vida inteligente é um fenômeno tão raro e frágil que podemos ser os únicos observadores conscientes nesta galáxia. Existe uma teoria assustadora do Grande Filtro, que afirma que no caminho do desenvolvimento de qualquer civilização existe uma certa barreira intransponível que destrói a vida antes que ela possa conquistar as estrelas. Talvez já a tenhamos passado, tornando-nos uma exceção afortunada. Ou talvez este filtro ainda esteja pela frente, na forma de guerra nuclear, inteligência artificial ou catástrofe ecológica. Isto impõe uma responsabilidade colossal à humanidade. Se desaparecermos, o universo pode voltar a mergulhar no esquecimento do silêncio, onde não haverá ninguém para admirar a sua beleza e resolver os seus enigmas. Somos os olhos do universo através dos quais ele olha para si mesmo. Somos poeira de estrelas que ganhou razão. A nossa jornada das cavernas até as crateras de Marte é apenas um instante no relógio cósmico. Mas é este instante que preenche o vazio frio com significado. Independentemente de estarmos sozinhos ou não, de o cosmos ter uma borda ou ser infinito, o nosso objetivo permanece o mesmo: ir em frente, além do horizonte, para onde terminam os mapas. Porque enquanto fizermos perguntas e aspirarmos às estrelas, a história do universo continua. E está sendo escrita por nós agora mesmo. Entre o zoológico cósmico existem objetos cuja mera existência desafia o senso comum. Imaginem uma estrela que é mais pesada que o nosso Sol, mais comprimida ao tamanho de uma pequena cidade, por exemplo, Moscou ou Nova York. Estas são as estrelas de nêutrons, os restos superdensos de gigantes perecidos. Uma colher de chá da substância de tal objeto pesa 1 bilhão de toneladas, tanto quanto o Monte Everest. Algumas delas giram a uma velocidade louca, dando centenas de voltas por segundo e emitindo estreitos feixes de radiação, como faróis cósmicos. Chamamos-lhes pulsares. Se estivesse perto, a gravidade despedaçá-lo-ia em átomos instantaneamente, antes que tivesse tempo de piscar. Mas até os pulsares empalidecem diante dos seus irmãos ainda mais terríveis, os magnetários. São os ímãs mais fortes do universo. O seu campo magnético é trilhões de vezes mais potente que o da Terra. Se um magnetar entrasse no nosso sistema solar e parasse à distância da Lua, não só apagaria as informações de todos os cartões de crédito na Terra, como arrancaria o ferro do seu sangue e romperia as ligações moleculares de todos os seres vivos. Às vezes ocorrem terremotos estelares na sua superfície, liberando tanta energia numa fração de segundo quanto o nosso Sol produz em 100.000 anos. Se olharmos para os cantos mais distantes do espaço, veremos antigos monstros que pereceram há muito tempo, mas cuja luz acabou de chegar até nós. Estes são os quasares, os núcleos ativos de galáxias jovens. No seu centro assentam buracos negros supermassivos que devoram matéria com tal apetite que o gás que os rodeia aquece e brilha mais do que milhares de galáxias juntas. Os quasares são os objetos mais brilhantes do universo.
Alguns deles expelem jatos de plasma, jets, a milhões de anos-luz, queimando o espaço intergaláctico como blasters cósmicos. Todos estes fenômenos naturais demonstram energias colossais com as quais a humanidade só pode sonhar por agora. O astrofísico russo Nikolai Kardashev propôs uma escala de desenvolvimento de civilizações. Nós, humanos, ainda não atingimos sequer o primeiro nível. Uma civilização de tipo I utiliza toda a energia do seu planeta, nós controlamos apenas migalhas, queimando combustíveis fósseis. Uma civilização de tipo II é capaz de aproveitar a energia da sua estrela por completo. E uma civilização de tipo III torna-se dona de toda uma galáxia, extraindo energia de bilhões de estrelas e buracos negros. Estamos no início deste caminho, num nível de aproximadamente 0,7. Como poderia ser a engenharia dos deuses? Um dos projetos hipotéticos de uma civilização de tipo II é a esfera de Dyson. É uma concha gigante ou enxame de satélites que rodeia completamente uma estrela para coletar 100% da sua radiação. Se construíssemos algo assim ao redor do Sol, teríamos tanta energia que poderíamos desmontar os outros planetas para obter materiais de construção ou criar um laser gigante para nos comunicarmos com outros mundos. Os astrônomos já notaram estrelas com cintilações estranhas e irregulares, por exemplo, a estrela de Tab, e alguns perguntam-se seriamente: estamos vendo uma esfera de Dyson inacabada de uma civilização alienígena? Mas mesmo com energia infinita, continuamos prisioneiros da velocidade da luz. As estrelas mais próximas estão a anos de viagem, e as galáxias a milhões de anos. Para nos tornarmos uma verdadeira civilização galáctica, precisamos aprender a enganar a física. O conceito de motor de dobra, warp drive, ou bolha de Alcubierre, implica não se mover através do espaço, mas mover o próprio espaço. Comprimindo o espaço à frente da nave e expandindo-o atrás, poderíamos viajar mais rápido que a luz sem violar formalmente as leis de Einstein. A nave permaneceria imóvel dentro da bolha enquanto o universo passa a toda velocidade. Há outra forma teórica de enganar o espaço, um buraco de minhoca, ou ponte de Einstein-Rosen. Imaginem o universo como uma folha plana de papel. Em vez de se arrastar pela superfície de uma ponta a outra durante milênios, dobra-se a folha ao meio e atravessa-se. É um túnel através do próprio tecido da realidade, conectando instantaneamente dois pontos infinitamente distantes. Em teoria, entrando em tal portal, poderia sair noutra galáxia ou até noutra época. No entanto, a física é inexorável. Para manter aberta a garganta de tal túnel e evitar que colapse, é necessária matéria exótica com energia negativa, que ainda não sabemos como criar. Mas qualquer jogo com a gravidade e velocidade superluminais tem o seu preço terrível. Einstein demonstrou que o tempo não é uma constante. Quanto mais forte a gravidade ou maior é a sua velocidade, mais devagar o tempo flui para si. Isto é a dilatação gravitacional do tempo. Se arriscar aproximar-se do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo, para si passarão apenas horas, mas na Terra passarão séculos. Ao regressar à casa jovem, encontrará as ruínas das cidades e as sepulturas dos seus bisnetos. Uma viagem às estrelas é sempre uma tragédia, é um bilhete para o futuro, mas sem a possibilidade de voltar ao seu passado, aqueles que amou. Olhando para a assustadora perfeição matemática das leis da física, alguns cientistas colocam talvez a questão mais provocadora da atualidade: será tudo isto real? A hipótese da simulação sugere que o nosso universo não é a realidade base, mas um complexo programa de computador executado por uma superinteligência. Os argumentos a favor disto incluem as estranhezas da mecânica quântica: as partículas comportam-se de certa maneira apenas quando são observadas. Isto assemelhasse suspeitamente à otimização nos videogames, onde o mundo é renderizado apenas para onde o jogador olha para economizar poder de processamento do sistema. Se não vivemos numa simulação, então como explicamos o fato de existirmos? Talvez a resposta não esteja na Terra, mas nos viajantes gelados que cruzam o vazio. A teoria da panspermia sugere que a vida não se originou nos nossos oceanos, mas chegou de fora. Os asteroides e cometas que bombardearam a jovem Terra há bilhões de anos poderiam ter trazido sementes de vida, moléculas orgânicas complexas e aminoácidos congelados no gelo. Nesse caso, todos somos alienígenas.
Somos descendentes de uma antiga biologia cósmica que viaja de estrela em estrela, criando raízes onde as condições permitem florescer. Mas estamos apertados no nosso berço. O olhar da humanidade há muito tempo está cravado em Marte, o nosso vizinho vermelho. É um deserto enferrujado e frio onde rugem tempestades de poeira de escala planetária. Mas este é o único lugar para onde podemos escapar se a Terra se tornar inabitável. O sonho de terraformar Marte, transformá-lo numa segunda Terra, é uma das ideias mais ambiciosas da nossa espécie. Teremos que derreter as calotas polares para devolver os oceanos e criar uma atmosfera densa para nos protegermos da radiação. É um trabalho de séculos, mas o primeiro passo já foi dado, os nossos robôs já estão lá, deixando marcas de rodas na poeira vermelha. No entanto, a vida pode esconder-se não apenas nos planetas, mas também nas suas luas. Olhem para a Europa, uma lua de Júpiter, ou Encélado, uma lua de Saturno. Por fora, são bolas de gelo mortas acorrentadas pelo frio cósmico. Mas sob a sua crosta de vários quilômetros escondem-se oceanos globais de água líquida, aquecidos pela maré gravitacional dos gigantes gasosos. Lá há mais água do que em todos os oceanos da Terra. As sondas já registraram geysers que brotam através de rachaduras no gelo. É muito possível que agora mesmo, na escuridão absoluta destes mares subglaciais, nadem criaturas que nunca viram as estrelas, mas que vivem do calor das fontes hidrotermais. No nosso sistema solar há outro lugar que se assemelha assustadoramente à Terra, mas num espelho retorcido e tóxico. É Titã, a maior lua de Saturno. É o único mundo além do nosso onde rios e mares salpicam a superfície. Mas neles não flui água, mas metano e etano líquidos. Aqui chovem hidrocarbonetos, e a atmosfera é tão densa e laranja que Saturno é quase invisível da superfície. A gravidade aqui é fraca e o ar é espesso. Uma pessoa, prendendo asas artificiais aos braços, poderia voar aqui como um pássaro sobre infinitas dunas de areia gelada, se não fosse pelo gelo de menos 180 graus. Mas não importa o quão longe voemos, sempre lembraremos onde é a nossa casa. No entanto, a Terra tem um prazo de validade, e depende diretamente do Sol. A nossa estrela não é eterna. Em 5 bilhões de anos, o combustível de hidrogênio no núcleo esgotar-se-á e o Sol começará a morrer. Transformar-se-á numa gigante vermelha, inchando até tamanhos monstruosos. A sua camada externa engolirá Mercúrio e Vênus, e depois chegará à Terra. Os oceanos ferverão, a atmosfera queimará e o nosso planeta azul transformar-se-á numa rocha carbonizada girando dentro da atmosfera ardente de uma estrela moribunda. Este é o final inevitável da nossa história neste sistema. O espaço não são apenas processos lentos de declínio, mas também catástrofes instantâneas. O franco-atirador mais terrível do universo são as erupções de raios gama. Surgem durante o colapso de estrelas massivas em buracos negros. É um feixe estreitamente focado de energia pura que libera tanta luz em poucos segundos quanto o Sol produzirá em toda a sua vida. Se tal feixe, lançado de uma galáxia distante, atingisse acidentalmente a Terra, destruiria instantaneamente a camada de ozônio. O feixe em si não nos queimaria, mas sem ozônio, a radiação solar esterilizaria a superfície do planeta, matando todos os seres vivos. E o mais assustador é que não veremos a sua aproximação, pois move-se à velocidade da luz. Nas equações matemáticas da relatividade geral, existe outro objeto fantasmagórico que ninguém nunca viu, mas que teoricamente deve existir. É um buraco branco. Se um buraco negro é um abismo do qual é impossível escapar, então um buraco branco é um objeto no qual é impossível entrar. Funciona em espiração, expelindo continuamente matéria e energia para o espaço, e nada, nem mesmo a luz, pode penetrar no seu interior a partir do exterior. Alguns físicos sugerem ousadamente que o próprio Big Bang foi o momento do nascimento de um buraco branco gigante, do qual se derramou o nosso universo. Voltemos onde começamos, as Voyagers. A bordo delas está fixado talvez o artefato mais comovente da humanidade, o disco de ouro. É uma mensagem numa garrafa lançada ao oceano cósmico. No disco banhado a ouro estão gravados os sons da terra, o som da chuva, o bater de um coração humano, o riso, o choro de uma criança e saudações em 55 línguas.
Também estão criptografadas lá as coordenadas do nosso Sol em relação aos pulsares e um diagrama de um ser humano. Este disco foi projetado para durar 1 bilhão de anos. O mais provável é que sobreviva à própria Terra e se torne o único monumento de que alguma vez existimos, sonhamos e amamos. Para percebermos realmente o quão jovens somos, comprimamos a história do universo num ano civil. O Big Bang ocorre no primeiro segundo de 1º de janeiro. A Via Láctea forma-se apenas em maio. O nosso Sol e a Terra aparecem apenas em setembro. A vida primitiva nos oceanos origina-se no final de setembro, mas sai para a terra firme apenas em meados de dezembro. Os dinossauros governam o planeta a partir de 25 de dezembro e extinguem-se no dia 30. E toda a humanidade? Aparecemos neste palco em 31 de dezembro, uns minutos antes da meia-noite. Toda a história registrada, todos os reis e guerras, são os últimos 14 segundos do ano cósmico. Mas o que acontecerá no próximo ano? As previsões dos físicos para o futuro distante gelam o sangue. Daqui a trilhões de anos, quando se apagarem as últimas anãs vermelhas, chegará a era degenerada. No universo restarão apenas cinzas resfriadas de estrelas, anãs marrons e buracos negros. Mas mesmo a matéria morta não é eterna. As teorias prevêem a desintegração do próton, a própria substância da qual consistem os planetas, e os restos de naves começará a desmoronar em partículas elementares. Todos os objetos sólidos simplesmente se dissolverão no vazio, deixando para trás apenas um gás rarefeito de leptons e fótons. No final, após um gogol de anos, um seguido de 100 zeros, até os buracos negros supermassivos evaporarão. Este fenômeno chama-se radiação Hawking. O último buraco negro desaparecerá num clarão brilhante e o universo mergulhará num estado de entropia máxima. Será uma sopa eterna, imutável e fria de fótons com um enorme comprimento de onda. O tempo perderá o seu sentido porque nada mais acontecerá. O espaço transformar-se-á num cemitério infinito de luz, onde nunca mais nascerá nenhuma única estrela e não surgirá nenhum único pensamento. E, no entanto, estas imagens sombrias são apenas previsões baseadas nos nossos conhecimentos atuais e limitados. Talvez o universo seja cíclico. A teoria do grande rebote diz que a expansão será substituída pela contração, e tudo voltará a um ponto único para explodir com um novo Big Bang, dando à luz um novo universo com novas leis. Ou talvez a vida inteligente, tendo atingido um nível divino de tecnologia, encontre uma maneira de reiniciar as estrelas ou criar uma nova bolha de realidade, escapando de um mundo moribundo. Não sabemos o final desta peça porque ainda estamos no primeiro ato. Por enquanto, estamos aqui. Somos a forma como o cosmos conhece a si mesmo. Somos feitos de poeira de estrelas de luminárias explodidas, e agora esta poeira ganhou consciência para olhar para o céu e perguntar: quem sou eu? A nossa curiosidade, o nosso esforço em direção ao horizonte, os nossos telescópios e foguetes não são apenas um capricho. É o instinto da própria vida, esforçando-se para escapar do seu berço. E enquanto pelo menos uma pessoa olhar para as estrelas com assombro, o universo estará cheio de significado. A exploração continua. Thank you for subscribing.